O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, neste seu compromisso com o resgate da cultura e das artes de sergipanos, está homenageando Valdemar Lima, fotógrafo de cinema que teve uma atuação de destaque num dos filmes mais importantes da cinematografia nacional, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Venha conhecer a sua vida e a sua obra neste documentário. Nasci no Nordeste, na cidade de Aracaju, em Sergipe. Cultura folhetim. Cultura de histórias populares nordestinas. O resto que tem como cultura é epidérmica. O cara leva muito a sério cultura. É um negócio que cheira a academicismo. E essa coisa realmente não me incomoda, mas eu evito. Eu gosto mais de ser popular, mais filosofia de botequim, papo de bar, um humilde operário do cinema. Para nós da família, Valdemar Lima é Vade. As primeiras noções dele dessa história, ele fez com o doutor Fernando Sampaio, que era muito amigo da nossa família. A minha carreira começou como fotógrafo de estilo metido a fotógrafo de arte. Tinha uma sociedade sergipana de fotógrafos, de fotografia. O negócio dele era cinema. O amor dele por Aracaju é muito grande, é incondicional. Tudo, as frutas, até as frutas, graviola, ele achava o máximo. Tudo que era daqui, ele gostava. Ele foi para Bahia. Foi para Salvador, e lá ele participou daquele movimento do Cinema Novo. Vamos imaginar a cidade de Salvador na década de 50, que na verdade era a cidade da Bahia, né? Uma província muito singular devido à sua trajetória histórica, né? Afinal de contas, o Brasil surge aqui, né? Mas, em termos cinematográficos, a Bahia se limitava, sobretudo, ao cinema comercial norte-americano. Um grupo de cineastas reunido do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Bahia, fez o primeiro congresso de cinema no Brasil. Qual o objetivo que era esse congresso de cinema? Tinha só uma finalidade: modificar a estética do cinema brasileiro, fugir daquele cinema americano. Aconteceu. O Nelson Pereira dos Santos, no Rio de Janeiro, ele fez, que eu considero para mim, o primeiro cinema novo. É aí que começa o cinema novo, com Nelson Pereira dos Santos, quando faz Rio 40 Graus. Ou seja, o cinema realmente se modifica porque ele sai do padrão hollywoodiano e o cinema vai para a rua, né? Os atores são pessoas do povo, tal. E isso reflete na Bahia. O Glauber, em Deus e o Diabo,
ele destacou, ele deu o ponto de referência. No Cannes, em Cannes, lá no festival, quando as pessoas viram aquela loucura do Otto girando em torno da câmera, a câmera girando em torno do ator, o que é isso? Alguém gritou na plateia, cinema novo, e marcou. O fotógrafo sergipano Valdemar Lima chega mais ou menos nesse contexto aí. Eu conheci Valdemar quando eu fiz Redenção, em 58. Em seguida, Roberto Pires estava escrevendo o roteiro para fazer a Grande Feira. O Valdemar estava junto, Valdemar, José Teles, Roberto Pires. Um cara que eu admirei demais, um cara que eu admirei como gente, como pessoa, como companheiro, foi meu patrão. Ele não tinha o lado patronal, ele não tinha o lado de amigo distanciado, ele não tinha o lado do cara que eu não gosto. Ele era um cara íntegro, ele todo mundo para Roberto Pires era uma pessoa só. Ele era um homem espetacular. E realmente eu tive a oportunidade de trabalhar no cinema, inicialmente com Roberto Pires. Foi. Eu liguei na Grande Feira. A grande feira d'água de Meninos vai se acabar! Vai acabar a grande feira! Eu fiz a Grande Feira, eu fui eletricista na Grande Feira. E o Valdemar foi assistente de câmara na Grande Feira, com o Hélio Silva, que foi diretor de fotografia. Isso tudo vai desaguar, essa cadeia, né, vai desaguar nesse cinema onde Glauber, vamos dizer assim, lidera. E vai surgir um filme aqui na Bahia, na década de 50, chamado Um Dia na Rampa, de Luiz Paulino dos Santos, que realmente é o filme deflagrador de todo um movimento cinematográfico que vai desaguar posteriormente no cinema novo brasileiro. Uma máquina emprestada, primeira vez que eu vi uma reflex na minha vida, né? E fomos fazer o filme. E, por graça divina do Espírito Santo, que sempre ilumina os operários nas horas graves da situação, o filme saiu bonito, foi muito bem editado. É um filme histórico. E depois de 20 anos eu dando aula, um aluno disse: eu tenho aquele filme que o senhor fez, um filme desaparecido. Caramba. Eu disse: mentira. Ele disse: tenho sim, vamos mandar uma cópia para o senhor. E mandou. É um filme em 35mm que mostra já uma estética diferente, que ele mostra os barcos, saveiro, o mercado modelo, os capoeiristas, é onde ele consegue botar dois capoeiristas que viviam em conflito, que é o Pastinha e Mestre Bimba. O Valdemar ele já era fotógrafo e fazia os documentários aqui, fazia o cinejornal. Que o cinejornal foi criado para a gente conseguir recursos para fazer longa-metragem, que era o grande objetivo. Aí Glauber se mudou com malas e bagagem para Iglu Filmes, né? Apresentando o Luiz Paulino como o provável diretor de Barra Vento. Paulino é um intelectual não, um poeta. Ele é um poeta, seralmente um poeta, pensa como poeta. Ele fez um filme muito lindo que não era nada do Barra Vento feito com Glauber. Era outra história, era outro sentido, era outro ritmo. A paisagem compunha uma historinha de amor, não era aquele filme que o Glauber realmente transformou num filme que é muito mais importante do que talvez mais uma historinha de amor na vida, né? E, por conhecimento, o Glauber falou: vamos trabalhar esse filme. Nós fomos lá, mas o filme não deu certo, o Paulino não estava conseguindo
seguir o cronograma, e filme custa dinheiro, a história de cinema é maravilhosa até o momento que você escreve o roteiro, quando eles vão fazer o filme, o negócio começa a correr suor pela testa, porque é duro fazer cinema. E foi interrompido o filme, porque já estava realmente com a verbazinha meio pequenininha, como é que a gente não dá para terminar, e Glauber, já que nós começamos, vamos terminar. Paulinho saiu e Glauber pegou realmente um filme que já estava meio andado, que foi quase que esquecido totalmente. O fotógrafo era o Tony, é um fotógrafo maravilhoso, que eu aprendi muita coisa com ele, porque é um cara minucioso, acadêmico. No momento eu não sabia o que era ser acadêmico da fotografia, mas eles não tinham uma dinâmica que era a personalidade do Glauber. O Glauber é um filme rápido, ele vê as coisas, ele faz o filme quase que fosse documentário. Ele tem um roteiro, mas ele via coisa que não estava no roteiro, ele não deixava passar. Depois de terminado o Barravento, que o Glauber foi fazer Deus e Diabo na Terra do Sol, Waldemar foi com ele já como diretor de fotografia e não como assistente. Então, você faz comigo, fala. E nós começamos a conversar como seria Deus e Diabo. Viajamos umas 3 ou 4 vezes pelos sertõezinhos todos, batendo papo, conversando sobre luz, sobre locação, sobre ambiente, como poderia ser feito. E começou-se a ter umas ideias assim que era difícil concretizar, talvez um nome já badalado no cinema como fotógrafo. Não tinha dinheiro para botar refletor no sertão. Não tinha dinheiro para levar rebatedor para o sertão. Porque tudo isso demanda homens, demanda dinheiro. A equipe era 5 homens. Então, vamos fazer o seguinte, fazer fotografia realista, sem rebuscamento nenhum de embelezar a paisagem nem um personagem. Esquece a filosofia do cinema americano, que ninguém também seguia a filosofia do americano, da estrela ser a linda e o ator ser o perfeito, e vamos fazer um filme realista. Como é que a gente poderia fazer? Aí eu comecei a dar umas ideias de como é que a gente podia tirar um pouquinho de textura de sombra, super expondo a sombra, que dava um certo detalhe na sombra e estourava um pouquinho claro. Eles tinham uma ideia assim, mais ou menos assim, de claro e escuro, de perfeitamente isso. Xilogravura de preta e branca. E a partir de xilogravura, nós vamos discutir o filme se vamos fazer. E nós partimos para fazer um filme nessa base. Câmera na mão, que eu fizia muito bem. Depois de um certo momento que a câmera era determinada, pausada, os tempos do Glauber, existe movimento interior sempre, ele conseguiu fazer, além do movimento e do tempo interior, a câmera andar e compor também toda aquela ação. E ele confiava em mim nesse momento. De momento que a gente ensaiava um plano, que era para ter uns 4 ou 5 tomadas diferentes, e ele ensaiava assim, aqui e tal, as falas, corrigia as posições, e na hora da filmagem a coisa andava tão bem, que ele chegava no meu ouvido, não corta, acompanha fulano, acompanha. Aí eu ia acompanhar o cara. Né? O primeiro copião, depois de 15 dias, é que nós fomos ver o que era que estava acontecendo com o filme, se estava bom, se não estava, se estava bem enquadrado. Foi 15 dias depois. Então, 15 dias de angústia, o cara esperando o copião, sem saber o que estava acontecendo. O Glauber, antes, sentava conosco, dizia o que era que ele queria, como ele queria que fizesse a cena. Então, eu tinha um carrinho de madeira. Eu botava o Waldemar sentado no carrinho e ia empurrando, eu com embornal, fuzil nas costas, chapéu, porque quando o carrinho chegasse na ponta do trilho, o Waldemar ia sair e eu tinha que estar já em quadro, porque a câmera ia girar e ia me enquadrar junto com o Curisco. Então, Deus e o Diabo na Terra do Sol é o coroamento. É um filme de ousadia, não é? É um filme de experimentação, usando metodologias de interpretação, desde Stanislavski,
passando pelo distanciamento crítico de Brecht, não é? E vem Valdemar para filmar, não é? A nossa Caatinga, não é? Essa Caatinga que tem várias camadas, vamos dizer assim, camadas não só pictóricas, mas camadas também ideológicas, de pensamento, de atitudes, do cinema internacional, não é? Nós podemos considerar aí várias vertentes que vêm de Eisenstein e que passa por Visconti, e que Glauber também busca as raízes em Humberto Mauro, em Cataguases. E Valdemar teve a oportunidade e teve a liberdade também, não é, de atuar nisso aí, compreende? Atuar. E felizmente, com um ótimo resultado, não é? Sobretudo com essa violência do nosso habitat, não é? Nordestino. E aí pega a literatura de cordel, e o filme é de uma amplitude, ele ficou à altura para conseguir realmente realizar uma ruptura em termos de, vamos dizer, enquadramento, em termos de como filmar as nossas luzes, mas também as nossas sombras, não é? Então, realmente foi um momento de grande inspiração, especialmente na Bahia, onde essas pessoas, tendo como liderança Glauber Rocha, mas tendo como suporte o Valdemar Lima na câmera, não é? E ousando retirar a câmera do tripé, colocando a câmera na mão, não é? E realizando essa síntese de um cinema, vamos dizer, de caráter até operístico. Rapidamente muda de história. Aí ele saiu Salvador, Rio. No Rio eu fiz os 3 filmes, parou tudo, São Paulo. São Paulo eu fui trabalhando numa produtora. Mas depois desse filme eu fiz um filme com Maurício Capoville, Bebel, Garota Propaganda, você conhece o filme? Conheço. É uma história bem interessante. E fiz um filme com Ramalho, que é um filme mais ou menos de status, Anushka. Aí fiquei fazendo direção de fotografia e fotografia de filmes publicitários. Mas aí tem a opção de coisinha, você acha que trabalhou demais e encerra a carreira. Quando eu estou fazendo um filme, geralmente não sou eu só, são várias pessoas fazendo filme, eu paro assim, encosto a minha cabeça, putz, a vida, mamãe não queria que eu fizesse cinema, eu vou fazer cinema, mas é duro fazer cinema, não dá para ganhar nem a vida fazendo cinema. Mamãe tinha razão. Eu devia ser a militar ou funcionário do Banco do Brasil. Isso, há 40 anos atrás, era realmente uma verdade, mas agora o mundo do audiovisual está muito mais aberto, muito mais amplo, tem muito mais oferta de trabalho, mas continua sendo a mesma coisa. Os bons são aproveitados. Eu me lembro do Valdemar quando ele foi dar a primeira oficina de direção de fotografia no curso de produção audiovisual em Uberlândia. Sobre o filme Piano em Concerto, foi uma produção local e a ideia ela surge a partir do ofício. E é o ofício de um afinador de pianos, afinador e restaurador de pianos, de 76 anos de idade. E quando eu falei do Valdemar, da importância desse filme para mim, ele falou, faço a direção de fotografia dele, sim. E foi uma honra. Bons filmes, cinema para todo mundo.
Um pai assim tão fora do comum para minha época de adolescente, de criança. Então, até eu explicar que meu pai fazia cinema, que eu nem sabia dizer qual era, o que ele fazia, né? Cinegrafista, eu fui aprender essa palavra depois, com os anos, né? Ele nunca censurou livros, ele nunca censurou música para nós, ele conversava sobre todos os assuntos com a gente. Às vezes eu sentava para assistir um filme com ele, o filme começava, ele falava, esse filme é ruim. Eu falava, como é que você sabe que o filme é ruim? A luz é péssima, então esse filme é horroroso, mas a história pode ser boa. Ele falou, não tem uma história boa com uma luz ruim. Olha, ele vinha reclamando que ele estava se sentindo mal, assim, ele se sentia fraco, então ele falava assim, ai, depois dos 80 anos, a minha vida já não é mais a mesma, eu já não tenho mais o mesmo pique. Aí, quando ele fez 82, ele falou, nossa, tô muito diferente, porque ele fez 82 em setembro e ele caiu em outubro. Ele caiu na rua porque ele se sentiu mal, ele deve ter se sentido mal, deve ter tido uma tontura, qualquer coisa assim. E ele não conseguiu se recuperar. Então, tem a passagem interessante de quando eu levei ele para o pronto-socorro, porque tinha um rapaz fazendo umas gravações dentro do pronto-socorro, que estava tudo remodelado lá. E quando a recepcionista chamou o meu pai, né, Valdemar Lima, o rapaz olhou e, nossa, esse senhor chamou todo mundo da equipe dele e falou, nossa, esse é uma lenda viva do cinema brasileiro, né? E eu saí brincando com ele, tá vendo? Você é uma lenda viva, não pode morrer, é lenda viva. O que é saúde para você? É enquanto você produz. Não importa se é deitado numa cama, de que jeito que é. Você está produzindo alguma coisa. E é isso que é interessante. Na hora que ele viu que ele estava com falta de ar, que ele não produzia mais nada, ele queria morrer. Ele pedia para a médica dar uma injeção para ele morrer, né? E a médica falava que não podia fazer isso e falava para ele, nossa, seu Valdemar, o senhor é um paciente muito especial, porque eu nunca vi um paciente com tamanha lucidez, né, sobre a vida como o senhor, né? E era esse, assim, o seu Valdemar Lima. Não posso falar mais, né, Pascoal? Quem foi o diretor de fotografia de Deus e o Diabo? Um sergipano, amigo, bom, chamado Valdemar Lima. O artífice de uma revolução. Uma revolução, sobretudo, da luz. Valdemar é um dos grandes sustentáculos iniciais do cinema baiano. Então, isso a gente deve a Sergipe. O operário do cinema, que era assim que ele gostava de ser chamado, né? Um operário.